Okay, let's go. Lesson 218. Ask your friend. Então, eu vou fazer a pergunta e você vai responder de acordo com o exemplo. Example. How often do you go to restaurants? Aí você vai usar a expressão lá do parêntese, hardly ever. Hardly ever do I go to restaurants. Então, relembrando que quando a gente usa expressões e palavras negativas, tem que fazer a inversão. Então, aqui, hardly ever. Então, começou a frase com uma palavra negativa, hardly ever. O sujeito é I. Então, você vai colocar o auxiliar correspondente ao sujeito I na frente, que é do, porque está no simple present, e depois repetir o complemento. Number 1. How often do you go to the movies? Seldom. Então, como é que fica? Seldom do I go to the movies. Porque eu estou fazendo a pergunta diretamente para você, eu estou usando you. How often do you buy new books? Rarely. How often do you travel? Seldom. How often do you take taxis? Almost never. How often do you buy new clothes? Once in a while. How often do you go out with your friends? Very often. Então, você vai responder de acordo com o exemplo. Você vai escolher 3 e me enviar por áudio respondendo. Celebrities. Jack Cousteau. Number 1. Why is he considered the father of underwater archaeology? 2. What did he do in 1943 that was revolutionary at the time? 3. What important influence did he have as an ecologist? Cousteau's Environment Foundation has 3,000 million members. Are you part of any foundation? Okay, so it's personal answer, se você faz parte. Now, let's train the sentences. For example, we hardly ever see new people here. Aí você vai fazer a inversão. Hardly ever do we see new people here. Então, we hardly ever see new people here. Então, começou a frase com a expressão negativa. Hardly ever vai fazer a inversão do auxiliar com o sujeito. Hardly ever do we see new people here. We will not accept it under any circumstance. Então, você vai começar a frase com on no circumstance. Under no circumstance. Então, começando a frase, vai trocar o N por no, fazer a inversão. We will do it by working... we will only do it by working together. Aí você vai começar a frase com only by e fazendo a inversão. He shouldn't approve it on any condition. Aí você vai começar a frase com on no condition. Então, quando vai para o início, o N vai virar no. On no condition e faz a inversão. She hardly ever has time to meet in the morning. Aí vai começar com hardly ever. Hardly ever. Aí você vai colocar o auxiliar de simple present para o sujeito she e depois botar o she e repetir o restante da frase. He can't let it happen under any circumstance. Aí vai começar a frase com under no circumstance. Então, quando começa a frase, o N troca para no. Vai fazer a inversão do modal verb can com o sujeito she e repetir o restante da frase, ok? Ok, so let's go to song. Então, eu vou ditar as palavrinhas que estão faltando no song. Então, primeira, when I'm feeling down. Então, a palavra que falta, I'm feeling down. When you are around. Então, falta you are around. Então, logo no começo da frase, you feel my thoughts. Aí depois no refrão, I just can't say. Depois, I can't live without you.
If I could, I would be. Então vai completar I could, I would be. Aí começando a frase, you feel my thoughts. Refrão, living with you. I just can't say. Ok? Então você vai completar o song com essas palavras dadas. Ok. Então agora você vai escolher uma frase justify your answers e vai me responder mandando pelo WhatsApp. Então vou ler as frases e você escolhe uma. Is it valid to start using electronic means instead of books to save trees? Should governments be more attentive to the economy needs or to the environment? How can the pollution contribute in any way to saving the planet? Do you agree with the scientists who say that global warming is not caused by humans? Você vai escolher uma para responder. Agora, food for thought. Então, para pensar. Então, você também vai escolher uma. Aí eu vou ler as sentenças e você escolhe uma. Are there environmental issues that worry you in any way? Do you know of any environmental issues in your area? Do you know of any people in your area are doing to preserve the environment? Is there anything you do in your daily life to help the environment? What do you think the planet will be 50 years from now? You choose. Então você vai escolher uma e depois me responder. Now let's go to lesson 219. Ok, verbs. To avoid, avoided. To destroy, destroyed. To warn, warned. For example, we should avoid going out at night. After the verb avoid, use verb within the ing form. Então, depois do verbo to avoid, o verbo que vem a seguir tem que ser usado com ing. Destroy. Example. The storm destroyed the city. Ok? Now, warn. My mother warned me about my friends several times. Ok? Então, fez o quê? Me avisou. Warned. Now, let's go. Vocabulary. Survival, earthquake, disposable, destructive, consumerism, ozone layer, biodegradable, carbon footprint, renewable, oil spill, marine life, wildlife, atmosphere, scarcely. For example, the air is important for our survival. Okay, the water. For example, in Japan, there is earthquake, but in Brazil is not very common. Plastic bags are disposable. Okay, descartável. Okay, plastic bags that we use at the supermarket, they are disposable. For example, this product is destructive. And consumerism. The consumerism nowadays are increasing a lot. Ozone layer. The ozone layer protects us from radiation. Alright? Biodegradable. Então quer dizer biodegradável. For example, this factory works with biodegradable plastic. Now, carbon footprint. Então quer dizer emissão de carbono. People don't care about calculating their carbon footprint. Renewable. There are resources that are renewable. São fontes renováveis. Ok? So, the oil spill killed the marine life. O derramamento de óleo. The marine life is in danger of extinction. The wildlife, okay? The atmosphere.
For example, the atmosphere is very polluted. Now, scarcely quer dizer dificilmente. Violence has been scarcely reduced nowadays. Então, dificilmente reduzida hoje em dia. Let's go to expressions. On no occasion quer dizer de forma nenhuma. Never before, nunca antes, jamais. Not since, não desde, nunca desde. Only after, só depois. Bom, então essas expressões são negativas. Então, é a continuação daquela matéria. Quando nós começamos uma frase com uma expressão negativa, vai determinar inversão. Então, começou a frase com essas expressões negativas, tem que fazer o quê? Aquela inversão que nós vimos na matéria passada. Então, nós vamos ver melhor no grammar. Example, grammar. They had never been accused of anything before. Aí nós vamos juntar e vai virar never before. E no início da frase, never before had we been accused of anything. Bom, então quando tiver never before na frente da frase, nós vamos colocar o auxiliar, que no caso aqui é had, porque é present past perfect. E depois vai colocar o sujeito, que é we, e o restante da frase. Ok? Então, never before vem na frente, vem o auxiliar, que aqui é o had, depois o sujeito e a continuação da frase. We haven't had guests since Christmas. Bom, então a expressão é not since. Então, not since. Depois do not since, a gente tem que colocar o substantivo, que vem depois do since na frase original. Qual o substantivo que vem depois do since na frase original? Christmas. Então, toda vez que for usar not since, a gente vai colocar um substantivo depois do since. Então, aqui nessa frase, we haven't had guests since Christmas. Então, passou para uma expressão negativa no início da frase, vai ficar not since. E o substantivo usado foi Christmas. Ele vai permanecer depois do Christmas. Ele vai permanecer depois do since. E vai fazer a inversão. Tá, we haven't vai ficar have we. Então, não precisa botar na negativa, porque not já indica negativa. Had we had guests. Então, quando usar a expressão not since, tem que colocar o sujeito após e fazer a inversão, como em todos os outros casos. Então, a inversão aqui ficou have we had guests. Ok? Então, é a continuação da matéria anterior. Now, I'm gonna give you the sentence and you are going to ask a question and answer in the affirmative. Então, você vai fazer igual nas outras aulas. Você vai pegar a pergunta, pegar a frase, transformá-la em pergunta e depois responder na negativa. My friend had been warned many times. Interrogative answer in the affirmative. The products are made from biodegradable plastics. The forest wildlife is in danger of extinction. Bom, agora você vai transformar as perguntas, vai transformar em perguntas e vai responder na negativa. Ok? The cat destroyed everything. Ok? Então, transforma em pergunta e responde na negativa. So, they drive carefully to avoid accidents. They drive carefully to avoid accidents. She warned me about this. Então, transforma em pergunta e answer in the negative. Ok? Aí você pode me mandar depois por áudio no WhatsApp.